Oiê, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai e hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é a Aline, né? Ela é uma amiga de uma amiga minha, né? A gente se conheceu por acaso, pelo total e completo acaso, e ela veio hoje compartilhar a experiência dela com vocês. Então, Aline, se apresente, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho aí da sua história. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Essa oportunidade riquíssima da gente interagir, bater esse papo de mãe para mãe, de mães para mães e pais e tudo mais. Eu sou Aline de Souza, nome de batismo, artisticamente conhecida como Aline Coverdale. Eu sou uma comunicadora, né? Uma profissional da voz. Mãe do Ângelo Manuel, de 7 aninhos, né, que me deu o título de mãe de humanoide, como eu sempre brinco. E eu sou uma mulher que está em constante transformação, né? Profissional, pessoal, sempre almejando, desejando novas coisas, descobrindo novas aptidões, até por conta também de ter me tornado mãe e pautar a minha vida e meus princípios hoje totalmente para o meu filho, né? Entendi. Então, hoje a gente vai conversar sobre o processo de voltar para o mercado de trabalho após você se tornar mãe, porque quando você se torna mãe, a gente tem um período de licença maternidade ali, e muitas ou voltam para o trabalho depois desse período, ou às vezes simplesmente largam do trabalho, né? Após esse período. E tem aquelas também que são forçadas a sair do trabalho, também tem isso. E como é que foi para você esse processo de quando que você voltou a trabalhar depois de você ser mãe? Legal. Antes de me tornar mãe, eu já estava fora do mercado formal, né, Maia? E aí, meio que eu engravidei assim, né? O pessoal fala por acidente, mas não existe, né? Porque a gente imagina a gravidez por acidente que bateu o carro e engravidou, não. Foi não planejado, uma gravidez não planejada. Eu estava já com o meu ex-companheiro, o pai dele já durante alguns anos. E engravidamos, né? Porque a gente engravida meio que em conjunto. E foi aquela coisa, e aí, vamos ter, como vai ser? Porque de longe ser mãe não era opção minha naquele momento. Eu estava com 29 para 30 anos. Mas aí o meu companheiro falou, meu ex-companheiro falou, vamos ter, vamos ter. Eu também já tenho uma certa idade, ele é bem mais velho do que eu. Eu falei, eu tenho medo, mais anos. E aí eu tava, né, como eu falei, fora do mercado, muitas incertezas, como vai ser agora, com uma criança, um bebê, não tinha a mínima noção. Mas aí deixamos fluir, né? E eu voltei tardiamente. Tardiamente na minha visão, tá, gente? Não existe um tempo determinado. Você volta quando você se sentir confortável para isso. Quando meu filho tinha 4 anos, que eu decidi voltar ao mercado formal. Eu tirei esse tempo, esse período sabático para estudar, para me dedicar integralmente, né, à maternidade ativa com ele. Então aproveitei toda essa fase, né, pequenininho, troca de fralda, mamadeira, Subir nas coisas? isso, né? Engatear e tudo mais, curti. Mas aí começou a vir uma vontade muito latente de será que eu sou boa profissional ainda? Que na maior parte da minha jornada profissional eu trabalhei com vendas. Então eu falei, será que eu ainda sei vender? Porque a gente começa às vezes a duvidar um pouco do nosso potencial depois da maternidade. Eu sou tão assim, imersa nesse universo. Será que eu sei ainda fazer outra coisa? E aí eu me lancei. Eu acho que assim, a maternidade ela traz muitas incertezas, né? Ela bota em xeque muita coisa, não só a maternidade, a paternidade também, né? Mas ela bota em xeque muita coisa com relação, ó, você se sentir que você tá sendo uma boa mãe, e no caso das pessoas que é logo que acabou a licença, voltou pro mercado, essas pessoas ficam, putz, será que eu tô sendo uma boa mãe porque agora eu tô deixando meu filho em casa para ir trabalhar? É, Sim. é complicado, né? Esse sentimento e essa autocobrança é muito complicada quando você passa por esse processo de ter o filho, parou a sua vida profissional por conta do filho, e aí você retorna para o mercado de trabalho. Então, vem muitas inseguranças com relação à maternidade, né? Ou à Isso. paternidade, e a questão profissional. É. E como é que foi o processo do seu retorno, né? Então, aí vem essa parte do julgamento interno,
e externo de nós e da sociedade também. Ai, por que demora tanto, né? Ai, por que volta tão rápido, né? As pessoas têm N palpites, né? Se desse Impressionante palpite, que assim, você pode fazer qualquer coisa. sim. Se você acabou a sua licença, você volta pro trabalho, você tá errada porque você tá largando a criança em casa. Ah, porque eu escolhi viver a minha maternidade por 4 anos. Ai, você tá errada porque você devia estar trabalhando, você devia estar gerando renda. Você não tá sendo uma pessoa útil, produtiva. Não é tudo relacionado a dinheiro. É, se você tem a oportunidade, né? No meu caso, por exemplo, eu não pude. Eu acabou minha licença, eu tive que voltar pro trabalho. Porque eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho filhos para criar, e as contas chegam, não tem como. Então é muito de você ter essa oportunidade de você viver um pouco mais a sua maternidade, até porque se perde muita coisa quando você volta para o mercado de trabalho e você precisa deixar o seu filho o dia inteiro numa creche. A minha filha fica na creche o dia inteiro desde os 5 meses. 5 meses. Eu não sei se fui eu que vi os primeiros passinhos dela e eu me sinto culpada por não ter. Se não fui eu, não ter visto. Então, assim, existe partes das coisas que a gente faz enquanto mãe que você abre mão, você sacrifica alguma coisa. Eu sacrifiquei estar perto da minha filha e ver esse processo dela, mas em compensação eu tenho a certeza de que eu tô suprindo as necessidades da minha casa, né? E dos meus outros 2 filhos também, né? Porque eu tenho 3 filhos, o Miro, o Ézio e a Liz. Então é um rolê. É, em contraponto a você, eu posterguei, né, essa minha volta, por muito apego ao Ângelo Manuel, né, aquela coisa de aquela mãe leoa, a mãe de primeira viagem, ai, eu não quero ninguém com meu filho, ai, não vão cuidar tão bem. Mas aí quando eu voltei para minha carreira, assim, eu percebi que eu estava muito melhor do que antes, né? Até pela consciência também que eu tenho alguém que depende de mim, né? Então eu me vi muito melhor, mais proativa, mais resiliente, né? Com toda a mudança também do mercado. E eu comecei a falar, opa, tô bem, sabe? Tô produtiva ainda. Isso me deu muita segurança e autonomia para continuar e alternar, né, com as minhas funções maternas. E deu tudo muito certo, Ai, Maia, que muito certo. bom. Sim. E a seu processo de retornar para o mercado de trabalho? Você voltou para a área que você atuava antes ou você foi para uma área completamente diferente? O que você fez? Então, de início eu voltei para uma área que gera como se diz assim, uma zona de conforto, que é a área de vendas, né? Que eu sempre trabalhei com promoções, eventos e afins. Mas aí eu quis desbravar novos mercados. Aí eu tive a oportunidade, através de um grande amigo meu, Bazu, também, quero mandar um grande beijo para ele, amigo Bazu, da Bazu Produções e Eventos, conectando possibilidades, que ele falou, Aline, nós somos cantores e tudo mais, que eu também canto, não vivo de música, mas sou cantora. Ele falou, Aline, eu tenho uma oportunidade para ti. Você já pensou em ser locutora de porta de loja? Que eu tô com uma empreitada agora, tal. Eu falei, não. Ele, acho que você se daria bem. Eu disse, eu? Ele falou, sim, você. Eu falei, vamos tentar. Ele topa fazer o teste? Sim. Comecei a fazer o teste, né? Fiz o primeiro teste, engessada ainda, não sabia muito das técnicas vocais, como usar corretamente minha voz. Mas aí ele falou, olha, Aline, melhora isso, troca aquilo e vai por ali. Absorvi, estudei, até que veio a segunda oportunidade. Ele falou: olha, Aline, é um cliente grande, é uma grande varejista nacional. Eu tô com medo, mas eu acredito em você. Você vai estudar, você vai se comprometer? Eu falei: com certeza. E aí eu estudei muito a respeito e cheguei representando com muita força. E ele falou: você evoluiu 10 anos em 2 meses. E aí eu peguei gosto pela coisa. Eu falei, ai, gente, gostei, né? Gostei, porque para o meu padrão de vida naquele momento, eu trabalhava menos horas, né? Porque locução é uma carga menor,
né, de 6 horas diárias no máximo. Falei, legal, tenho tempo com o Ângelo Manuel, tenho tempo para trabalhar e para estudar também. Nesse intertício de tempo do nascimento do Ângelo Manuel até hoje, 7 anos de idade, eu sempre estudei, porque eu também estudo para concursos públicos. Então eu falei, eu quero ter tempo para fazer minhas atividades principais. E aí deu tudo certo. Aí eu fiquei tão assim, apaixonada pela essa questão da voz, que eu decidi estudar também voz. Eu faço curso no Senac de locução e radialismo. E também, em complemento a isso, eu falei, gente, eu quero desenvolver também o meu lado é, artístico adormecido do passado, né, Maia? Porque desde muito novinha eu sempre fiz muitas imitações de personagens famosos na época, né, nos anos 90, mas ficou adormecido, né? Parei, decidi engajar em outras coisas, mas aquela crescente, aquela emoção de Aline, você nasceu para alegrar as pessoas. Quase um chamado, né? Um negócio. Isso. Não, é isso aqui que você vai fazer, mas eu não quero, não sei se eu dou conta. Não interessa, é isso aqui que você vai fazer, entendeu? A vida às vezes prega dessas com a gente, Sim, né? sim, a gente foge, né? A gente fala, não, peraí, só mais um pouquinho, não. E aí, 25 anos após esse episódio, primeiro, eu falei, gente, eu acho que é um momento, né? Porque nós, mulheres, principalmente, somos condicionadas pela nossa sociedade, né? O patriarcado, a achar que nós não temos tanto valor de riso, até, né? Falando do humor, que o homem tem. É bonito um homem engraçado, ele é interessante, ele é atrativo. Agora, a mulher engraçada, não. É sempre Ela é estranha, chamativa. isso, piada, chacota. É, Na verdade, o humor, Maia, ele requer muita inteligência. Inteligência emocional, repertório, você tem que ter muitas sacadas, né? Então eu decidi entrar para uma companhia teatral chamada 1, 2, 3 Cena, do meu grande mestre Ian Sofredini. Um grande beijo para ti também, professor. Onde a gente aprende, através do teatro popular brasileiro, a nos portar de uma forma geral, tá? Não vale só para palco não tablado, para tudo na nossa vida. Como você vence as objeções, como você projeta o teu corpo, tomadas de decisões rápidas. A gente tem que fazer muito isso no mundo corporativo e empresarial. E eu falei, gente, é isso, sabe? Eu me descobri lá como uma aspirante a humorista. Isso também tem me feito muito bem e logo em breve também vou estar aí nos palcos fazendo a minha primeira apresentação. olha, chama nós pra ver. Você sentiu que houve uma pressão, assim, pra você voltar a trabalhar? Das pessoas que estão Hum, próximas a você, até de você mesma, sabe? sim. Olha, uma das pessoas mais próximas que eu senti muito isso foi da minha mãezinha, a dona Aida. Ou Aida, né? Aida, assim, a volta, o pessoal faz trocadilho. Mas eu chamo a de Aida. Minha mãe, ela é mãe de 3 filhas, eu sou a filha do meio. Minha mãe, assim como você, ela não teve essa pausa de esperar mais tempo. Então, ela sempre trabalhou com o resguardo, assim, terminou, voltou. Isso foi com a minha irmã mais velha, comigo e com a caçula. Então, minha mãe sempre teve ativa. Minha mãe nunca parou para, sabe, estar ali em tempo integral com as filhas. Então, ela não conseguia enxergar dessa forma o meu adiamento, né? Ela falou, filha, você tem que voltar, não, porque deixa na creche, sabe? Desapega, sabe? Eu sempre trabalhei, eu sempre, né? Só que eu não conseguia estar no lugar da minha mãe, né? Tipo, eu falei, gente, eu acho o máximo, né? Ela ter esse, né? Essa, essa garra de já deixar as crias ir para guerra, mas eu não tinha isso. Então, ela foi uma das pessoas que eu me recordo próximas que mais, assim, de certa forma até incentivava, né? Falava, filha, você é uma vendedora incrível, você tem potencial, volta, vai te fazer bem também, até pelo lado de socializar, voltar ativa. E também, assim, de parentes também sentia isso, né? Pô, ela não trabalha, sendo que um filho e uma casa já demanda muito. Só uma pequena. Ela não trabalha. Você sabe quando trabalha dá criar uma criança?
e manter uma casa organizada com uma criança? Peraí, vamos começar por aí, entendeu? Então, assim, cuidar de uma casa é muito trabalho. Cuidar de uma criança é muito trabalho. E para voltar no mercado de trabalho, você precisou mudar muito a sua rotina de mãe? Que rebuliço que aconteceu? Conta pra nós. Como é que foi esse processo de se readaptar, né? Sim. Achar essa nova rotina? É o que eu digo, né? É o momento agora que são elas. Porque é aquele momento que você pega ali teu bloquinho e fala, peraí, ó, vou acordar tal hora, aí ele vai querer uma madeira, aí a fralda. E assim, uma palavra que é abolida do dicionário das mães é preguiça. Você não tem mais preguiça de nada quando você é mãe, né? Parece que vem uma força maior, uma coisa assim, estratosférica. Você tá lá 11 horas da noite querendo a sua cama, pelo amor de Deus, o seu filho faz um é. Aí você vai ver a fralda tá suja, entendeu? Ele quer tomar uma madeira e tudo que você quer é deitar na sua cama, fechar o seu olhinho e desfalecer. Não é nem dormir, é desfalecer já, entendeu? E aí você levanta. Eu tô falando isso porque isso é o que eu faço, tá? Eu levanto, eu vou lá, troco a fralda, faço mamadeira, nino, boto no berço pra dormir de volta. Então, assim, energia do poder divino, entendeu? Eu brinco, o pessoal dá risada, mas eu falo, gente, um ser assumiu meu corpo, não sou mais eu. Morreu ali, ela durou 30 anos, a Aline de Souza, aí renasceu uma outra, né, durante meu parto. Porque aí vem aquela coisa, poxa, mas quem vai ficar? Eu vou ficar 9 horas no trabalho em São Paulo, né? Cidade loucura, aquela metrópole estratosférica. Eu falei, gente, mas e aí? Eu vou demorar tanto tempo no trajeto e tal. E aí, creche, quem vai buscar, quem vai levar? Aí o pai dele, eu nunca pude reclamar, que sempre foi muito presente, participativo, né? Principalmente afetivamente, criando memórias e lembranças positivas. Então, assim, também sempre aquela coisa, ó, o pai busca e não sei o quê, aí a avó leva e tudo mais. E como ele já tinha desfraldado, ajuda bastante, né? Porque eu já tinha 4 anos, né? Então eu já não tomava mais mamadeira, já ia pra creche, então tava bem tranquilo na questão de autonomia do meu filho. Mas, assim, teve que mudar muita coisa e a preocupação de estar no trabalho e, de repente, ai, será que ele está sendo bem cuidado? Será que estão dando amor, carinho, atendendo às necessidades da alimentação? Eu sempre fui muito, assim, paranoica com a alimentação. Ah, eu falo que eu sou chata. Ai, Eu sou chata. Sabe aquela mãe chata? Eu. eu te entendo porque iogurte, meu filho só provou a primeira vez com 1 e 4 meses na creche. E quando me falaram, mamãe, ele já tomou? Eu, não, não, ele adorou. Eu falei, vocês deram iogurte pro meu filho e nem me consultaram? Né? Então, assim, a mesma coisa também é bolacha ou biscoito, como preferirem, dependendo do lugar. Maisena também, nunca tinha comido. Foi conhecer com 1 e 4 meses na creche. Eu falei, gente, aí você fica assim, poxa, mas eu não queria dar isso agora pra ele, era pra ser bem depois. Mas aí ele já estava inserido em um ambiente onde todas as crianças, né, já se alimentavam dessa forma e eu não tinha feito também nada de restrição, então eu tive que engolir e chupar essa manga. Mas a gente tem isso, né, essas coisas, poxa, ai, eu não queria que desse refrigerante, ai, eu não queria que. Mas ele já não está no seu poder, ele está em poder de outros que você Sim. confiou. Então a gente tem que respeitar isso também e parar um pouco de loucura, de achar que, ai, ele vai Não, morrer, né? assim, se por acaso fizerem algo que você não concorda, eu acho, né, eu, Mahaira, eu sou a pessoa que vai lá e fala assim: olha, isso aqui não é legal, eu não concordo, não é pra fazer, né? Aí, por exemplo, o que já aconteceu? Ah, então você pode, por favor, trazer o suco que ela toma? Porque eu compro o suco que é só fruta, né, pra Liz, que tem 1 ano e 6 meses. Você pode trazer o suco que ela toma, porque quando ela vê as outras crianças tomando, ela quer tomar também. Sim, Então, assim, tem que ter um diálogo, sabe? Saber conversar. para balancear. Saber conversar. Porque também não dá pra você simplesmente falar assim, ai, não, não vai. Pronto, acabou. Minha filha não vai, eu não quero. E aí, também, qual é o impacto na criança em si? Porque a criança vê os outros tomando suco e vai querer. Vê comer na bolacha e vai querer. A minha filha tem 1 ano e 6 meses.
eu tenho sempre um docinho, uma balinha, um negócio dentro da minha casa, porque eu tenho os outros dois maiores. O Miro tem quase 14. Gente, eu tenho um filho de quase 14 anos. Que absurdo! O que aconteceu? Né? O Ezio, que muito em breve fará 3, né? Eles têm 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses só de diferença. E é, eu tenho balinha em casa. E os meus filhos mais velhos têm acesso a isso com uma frequência muito tranquila. Só que daí, eles vão lá pegar, eles só falta esfregar na cara da bebê e eu quero morrer de raiva. Entendeu? Porque assim, mano, você quer pegar o doce? Pega o doce, mas esconde da sua irmã. Porque se ela ver, ela vai querer e eu não vou ficar regrando ela, tipo, ai, eles podem, você não. Sabe? Ela já tem 1 ano e 6 meses. Eu tento evitar ao máximo o consumo de açúcar dela, porque eu sei que não é legal, que, né, tem um monte de coisa que pode melhorar. Mas não eu não preciso seguir todas as regrinhas perfeitas, porque no final das contas eu tô fazendo um bom trabalho. Eu tô fazendo o melhor trabalho que eu posso e é isso que importa. Não dá pra gente, enquanto mãe, ficar se cobrando e exigir um nível que chega a ser, eu já falei isso várias vezes, é irreal, né? Se você vai escutar um profissional falando, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí você pode sim largar do seu emprego, entendeu? Se você tem algum outro plano de estudar, não sei o que, larga também, porque daí você vai ter que parar e viver para aquele ser, para que você consiga fazer tudo o que é exigido. Então é muito puxado, é muito complicado e a gente fica nessa. Não, o Ah, pessoal fica com asco também, o famoso ranço, né? né? Porra, que mãe chata! Essa mãe, pô, ela quer ser diferentona, só a filha dela, o filho dela não pode. Então a gente fica também meio assim, poxa, eu tô um bicho grilo, né? Acho que eu tô exagerando um pouco. Então eu tive que me policiar muito também nisso. Porque os pais, as mães, os cuidadores olhavam pra mim, ai gente, que mulher louca, que é isso, Que sabe? exagero! É É, de ouro essa criança? não, e eu toda com um visual meio andrógeno, assim, quando ele era pequenininho, eu tinha os cabelinhos bem curtinhos, assim, meio Joãozinho, e super loiros, tal, bem rock and roll, e o pessoal falou assim, gente, essa mãe, ela não condiz, ela tem um visual todo louco e ela quer ser toda regrada com o filho, de onde que ela vem? Né? Tinha o julgamento da aparência. Nossa, muito, né? Você não pode ser. Não. Gente, eu vivi isso assim, que depois daqui eu vou trabalhar, tá bom? Porque se você me encontrar no mercado, eu vou estar de pijama, tá? Isso. Se você me encontrar por aí dando um rolê, eu vou estar com o meu topinho de crochê, que fui eu que fiz, inclusive muito orgulho do meu trabalho, que eu faço só pra mim. É Ótimo. uma coisa só pra mim mesmo. Com o meu topinho de crochê, um shortinho, e eu vou olhar você e daí? Eu tenho 3 filhos e eu vou continuar me vestindo assim e andando assim porque eu me sinto confortável dessa maneira. Isso. Entendeu? Então, assim, não interessa o jeito que eu me visto. Isso não define a pessoa que eu sou. Isso não define, porque eu tenho um visual mais alternativo, Uhum. então eu sou porra louca com os meus filhos, Não. eu não vou me importar. Não, peraí, entendeu? Existe a Mahaira que tem uma identidade e ela se veste de acordo com a identidade dela, porque a minha identidade não é ser mãe da Miriam e do Ezio e da Liz. Faz parte, sim, da minha vida ser mãe deles, mas não é quem eu sou. Que acontece muito, né? Você se torna mãe, você deixa de ter vida, né? De ter personalidade, e aí É. você é aquela criança. Não, não é assim. Não. Precisa ter esse processo. E eu só consigo enxergar isso hoje depois de 3 filhos e muita terapia, tá bom? E, assim, o que que você viu de ponto positivo ao retornar pro trabalho, né? Você já falou um pouquinho. E de ponto negativo também. Conta aí pra nós, como é que foi essa percepção? A negativa é sempre mais notável, né? A gente tem a facilidade de enxergar o que é ruim maior do que o que é bom, muitas das É porque o que vezes. tá ruim incomoda, né? Exato. Bom, primeiro, né, o praxe, é, discriminação em processos seletivos. Ai, nossa, você tem um ótimo currículo. A senhora é mãe? Sou. A cara muda, né? O recrutador, ok, entraremos em contato. Você sabe que não vai ter contato, né? Você sabe que não vai existir. Acabou. A afeição da pessoa já denotou que não vai acontecer. E aí, por muitas vezes, eu fui dispensada por ter um filho. E digo mais, gente, não era mais bebê, porque se eu retornei com meu filho já com 4 anos, eu tô falando de processos que ele tinha 5 anos e meio, onde a pessoa adorou meu currículo, a entrevista, tudo mais, a dinâmica, mas aquele ponto crucial que muitas das vezes não é perguntado ao homem. Você tem pai?
Aliás, você é pai? Quem fica com seu filho? Essa pergunta não ocorre no universo masculino. Então, eu acredito hoje que ocorra essa pergunta de você tem filho? Mas eu acho que a pergunta que fazem pra gente, eu tô falando porque eu já ouvi ela, não em todas as, não é assim geral, não é toda empresa que age dessa maneira. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que trabalhava numa empresa X, que eu não vou aqui falar, né, e tal, e que ela falou assim: eu sabia que se eu engravidasse, ao terminar minha licença maternidade, meu período de férias, eu ia ser demitida. Ela sabia. E foi. E realmente foi. E quando você tá no processo de entrevista, a pergunta que eu já ouvi que eu não vejo acontecendo aí muito pros homens, não é a questão de se tem ou não filho. Com quem vai ficar? É com quem vai ficar. Isso, Se o seu filho ficar doente, quem que vai levar ele no médico? Exato. Porque eu já escutei essa pergunta. Se Verdade. aconteceu alguma coisa, quem que vai levar ele no médico? Você vai precisar parar, sair do seu trabalho para ir atender o seu filho? Sim, Ele vou vai fazer, sozinho, né? vou fazer o quê? Ah, mas ele não tem pai? Tem. E o pai dele também trabalha e a gente precisa dividir isso. Não é assim, é só a mãe ou só o pai que sai. Mas precisa ser dividido. E, assim, as pessoas que têm filhos têm emergências. Ainda mais criança pequena. Nossa. Criança pequena, tá? Vamos lá, o combo monster. Como? Criança pequena Sim. que acabou de voltar pra creche, de ir pra creche, não de voltar, mas de ir pra creche. Colonizou as bactérias com os amiguinhos. Nossa senhora, essa criança é a criança que, assim, 3 dias da semana você tá no pronto-socorro com ela. Certeza. Mas é só um mês. Sim. Depois do primeiro mês, o negócio melhora. Eu que eu me lembro de negativo, mais isso mesmo, essa parte, quem vai ficar, né? E quando você fala, a gente reveza, né? Eu tenho uma rede de apoio, mas isso não é suficiente pro recrutador. Ele já imagina o quê? Nossa, todo dia vai acontecer alguma coisa e vai ter que se ausentar por causa do filho. E isso, na verdade, nunca ocorreu comigo e com o Ângelo Manuel. Ele sempre foi muito saudável, um menino de saúde de ferro. Eu sempre tive rede de apoio nos momentos que eu não estava legal. Olha, tem como a senhora buscar mãe, pai, pai dele, Tony, dá para pegar, dá para, né, que eu tô aqui, não tenho como me ausentar. Então, conseguia isso. Mas muito notória essa questão, né, da pessoa se preocupar, da vontade de falar assim, por quê? Você vai ajudar também financeiramente na criação? Por isso você quer saber tanto, né, da minha rotina? Porque não pertence, não diz respeito a ninguém, né? Uma individualidade tua. Sim, se você tá indo realizar um processo de entrevista, agora eu vou ser um pouco militante. Adoro. Se você tá indo para um processo de entrevista, significa que você viu a vaga, você viu as descrições e as responsabilidades. E assim, as responsabilidades é cumprir horário, né? Porque o seu empregador ele te paga por todas as horas que você está contratado. Seu salário contempla, tanto é que se você faltar 1, 2, 3 horas, é descontado. Então, seu patrão, né, te paga pelas horas que você é contratado. Se você precisa se ausentar, nada impede, né, do seu patrão efetuar esse desconto. Mas a nossa lei protege os pais e mães para que tenha ali um limite de atestados ao ano, de acompanhamento do filho e tudo mais. E assim, os meus filhos maiores, o de 12 e 13 anos hoje, né? Que eles estão quase chegando no 13, 14, gente, que absurdo. Aborrecente. Enfim, eles quase não vão. Assim, tem uma ocorrência no ano. É muito, né? Sabe? E quando muito. E quando muito. Porque a maior parte das vezes, eles falam assim, ai mãe, o Miro tem cirurgia no pé, né? Eventualmente ele sente dor. Ai, mãe. Eu falo, vamos no médico? Ele, não, dá só um de pirona e tá tudo bem. Então, assim, o meu filho mesmo já não quer ir no médico, Sim. entendeu? Então, assim, ele vai no quê? Numa consulta de rotina. Sim. Uma vez no ano, entendeu? Quando é menor, quando a criança é menor, aí sim, aí ela tem uma exigência maior, uma frequência maior de idas ao médico. E assim, sinceramente, se a criança não é atípica ou não tem alguma condição especial, porque tem, né? Tem casos e casos. Tem a criança que nasceu prematura, tem a criança que tem uma doença respiratória, enfim, tem N casos. Mas a grande maioria, né? Elas
não ficam doentes assim, com essa frequência tão É. absurda, sabe? Que você vai. Pastor Manuel, foi bem por aí. Meu filho pouquíssimas vezes, sabe? É, sabe? Você não vai perder. Não, Ai, eu vim trabalhar aqui, metade desse mês eu fiquei levando meu filho, mas não, não, não. sabe? Não é. Sim. Então, não é um negócio que você pode simplesmente pegar e falar assim, ai, porque a regra é que vai todo mês, pelo menos 2 vezes por mês, a pessoa não vai trabalhar para ir levar a criança no hospital. Não é verdade, Sim. sabe? E tem outra, somos todos seres humanos, pelo amor de Deus, né? Sim. Vamos pra. Se não tem filho, tem uma mãe que talvez demande mais, um pai, um avô, uma avózinha, né? Mas quanto ao lado bom, né, Maia, que você me perguntou de voltar, eu acho que foi uma questão mais postural que eu não tinha muito antes, que é essa coisa meio do humor muito exacerbado, que às vezes eu confundia um pouco, né? Eu não conseguia muito me conter no ambiente profissional, tudo virava piada. E depois de me tornar mãe, eu já voltei com uma postura mais calma aí, Aline. Dá para fazer umas gracinhas de vez em quando, porque isso é meu, né, da Aline. Mas assim, vai com cautela, sabe? Perceba mais o momento, sente a sinergia do lugar. Então eu me senti mais respeitada pelas pessoas. Tanto que quando elas sabiam, né, no momento que sabiam que eu era mãe, falava, nossa, você é mãe? Eu falava, sou. Nossa, que incrível! Nossa, mas pô, você nem falta ao trabalho, né? E vem o assunto que a gente tá falando, eu falei, não, não falta, por quê? Por que eu faltaria? Não, porque geralmente quem é mãe, eu falei, não é bem assim quem é mãe. Fala, E é né? muito negócio assim, geralmente, não é geralmente, não, é que É, a nossa sociedade, sim. entendeu? Agora lá vou eu militar de novo, ui! A nossa sociedade traz muito isso, Sim, onde se a mulher precisa se ausentar isso. por um assunto que não é tão relevante ao olhar do homem, e Sim, aí eu tô falando porque a gente tem uma quantidade massiva de pais que focam no trabalho e deixam o filho por responsabilidade da claro. mulher, mesmo estando dentro do relacionamento com aquela mulher. Uhum. Então, assim, pro homem, o trabalho é mais importante do que cuidar do filho. Sim, Então, existe sim desde essa o visão. passado. Desde do passado. Então, existe sim essa visão onde a mulher se ausenta para levar o filho, ela tá abrindo mão do que é importante, que é o trabalho, É. para cuidar do filho. E não é tão frequente assim. Sim. Aí eu falei, não, que é isso, amigo? Como assim? Que loucura é essa? Geralmente, gente. Então, assim, as pessoas até usavam assim, nossa, a Aline é uma super profissional, nossa, e além de tudo ela é mãe. Parece que é um complemento a mais, é um adjetivo, não é um adjetivo, é uma realidade. Então, assim, eu fiquei muito mais profissional, né, em questão postural, de fazer menos piadas, menos, né, humor. Mas para quê? Para criar um respeito à Aline profissional, né? Porque a mulher por si só, ela já é volátil, né? Tanta questão de assédio também, né? Sejam pelos seus superiores, tudo, a figura masculina, né? Nos impele a ficar meio coagida. Então, eu não queria passar por isso. Então, assim, aqui eu sou a Aline de Souza profissional. Né? Então, como eu sempre intercalava entre áreas diferentes de trabalho, porque depois eu trabalhei na área hospitalar, no setor administrativo do SUS, então lá era uma outra postura também, era uma outra coisa, era um tratamento ali respeitoso, tudo mais, mas não passava daquilo, sabe? Até a questão de insubordinação também, que lá no passado, mais nova, né, eu tinha alguns episódios de bater boca com o chefe e tudo mais. Quando eu voltei, eu falei, não, não é legal. Eu tenho que guardar para mim as minhas insatisfações com a pessoa, guardo para mim, depois na minha casa, no meu banheiro, eu falo comigo, ai, como aquela mulher é chata, aquele homem é chato. Mas não de, sabe, trazer isso pro trabalho, ficar batendo boca. Por quê? Porque te prejudica enquanto profissional. E pior de tudo, agora como mãe, né? E aí, eu vou deixar meu filho sem, né, sem as condições básicas ali que eu tenho que prover? Então você pensa 2 e 3 vezes, né, Maia? Pô, não vou fazer o que eu já fiz ano passado, quando eu tinha 18 anos, de sair batendo boca e falar, não quero mais fazer esse trabalho. Então, assim, voltei com mais respeito. Dá uma de Rochelle. Isso, Eu não, não preciso disso, meu marido tem dois.
Nesse caso, agora quem tem 2 empregos sou eu, né? A Júlia, que eu brinco muito. Mas eu acho que teve o lado positivo e o negativo, como todos e todas têm. Entendi. E quando você retornou para o mercado de trabalho, né? E aí é uma pergunta que se estende por todo esse período que você retornou e segue trabalhando. Você se sente culpada? Culpada? E aí, Não. a culpa, ela vem dos dois lados, tá? Eu tô falando culpada enquanto profissional, porque você tá deixando de fazer alguma coisa por conta da maternidade, e vice-versa, né? De você tá deixando alguma coisa da maternidade de lado pra focar no trabalho. Muito, bastante. A culpa, ela nasce junto com a mãe e com o pai. Em tudo. Já lá na maternidade, naquele momento que fala, ai, você vai dar banho no seu bebê, você fala, ai, meu Deus do céu, sabe? Aí você começa a dar, você fala, Ai, tem tanta opinião! aí você começa a se julgar já, ai, eu tinha que ter lavado o rostinho melhor, né? Ah, eu tinha que fazer desse jeito. Isso, Ah, ai, a fralda tem que fechar assim, aí que eu já começa o julgamento, né? E a culpa é a todo instante, porque assim, a gente tem uma habilidade, principalmente as mães, galera, a gente consegue excluir auditivamente o cenário das crianças. Por exemplo, eu estudava com o Ângelo Manuel pequenininho, ao som de Mundo Bita, Galinha Pintadinha, e o som comendo solto lá na fazendinha. E eu estudando direito penal, sabe? Então, assim, eu tava ali imersa. Eu tava aqui, meu olho tava nele, mas eu abstraía do som e tava aqui focada na letra de lei. Então, assim, muitas das vezes eu falava, gente, mas peraí, quando eu caí em si, eu falava, gente, como que eu consigo estudar nesse universo? Aí ele começava a chorar, e, mamãe, eu quero isso toda hora, né? Mãe, quero isso, mãe, quero. Falei, gente, mas espera aí, como que é possível, né? E é possível, mas também vinha a culpa de, poxa vida, isso é momento de eu ter que estar estudando aqui, um momento que. Mas se você não encaixa na rotina que é possível, você não vai fazer nada nunca. Então a culpa, ela, na verdade, ela é até boa. Porque você fala assim, pô, tô me sentindo culpada aqui, mas é para um bem maior, é um propósito além. Vai ser bom para ele, vai ser bom para mim, vai ser bom para todos. Então é aprender a lidar com isso. E outra questão de culpa, Maia, que eu sentia muito é quando eu decidi voltar para a vida noturna, né? Para o famoso Vale nossa, Night. que absurdo! Uma mãe querer sair. Gente, é o fim do mundo. Pera aí, abre os Isso, portões do inferno que tá condenada já. isso. Impressionante. Sim, e demorou também. Não demorou 4 anos, mas demorou também muito tempo para me sentir confortável de estar ali no ambiente noturno, tentando curtir sem pensar, ai meu Deus, ele está chorando, não dormiu por minha falta. Então eu falei, não, eu tô sentindo mais falta dele do que ele de mim, então tá tudo certo. Mas o julgamento das pessoas, né? Aí novamente é parecido lá com o que acontece na entrevista de emprego. Ai, você deixou ele com quem? Ai, você tá Você não devia estar aqui. em casa cuidando dele? Ai, mas você acha certo isso? Acho, eu preciso me divertir também. Eu Acho, sou um minha ser humano. senhora, sim. Obrigada, entendeu? Isso. Se você não tinha esse posicionamento quando você teve os seus filhos, sinto muito. Mas eu sou uma pessoa que preciso ser muito feliz e sair para me divertir faz parte. Sim, obrigada de nada, né? Merecemos. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, aí vem também essa culpa de, poxa, eu tô aqui, só que assim, eu preciso, gente, sabe? É o Vale Night vale pro dia também, tá, gente? Pode ser o Vale Day também. O importante é ter momentos nossos, mas isso é libertador, Sim, inclusive, tá? inclusive assim, esse negócio de, ai, eu não vou sair, eu não vou isso. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Muita terapia, mas Super. enfim, existe a necessidade de você estar bem para você oferecer o melhor para outra pessoa. Muito. Se você, se você não tá bem, você vai oferecer o quê? Exato. Entendeu? Não é por mal. Quando a gente briga e tal com as outras pessoas, aí, sabe, o psicólogo já falou assim pra mim: ah, quando o outro vem e tá falando as coisas e apontando pra você, eu falo, na verdade, ele tá falando das satisfações dele com ele mesmo. Exato. E é muito isso. A gente só externa o que a gente tem dentro. É o espelho, né? Então, assim, se a gente tá brigando, a gente tá não sei o que, a gente vai e começa a falar.
da outra pessoa, apontar o dedo, a gente tá falando da gente também. Aquela parte nossa também incomoda. E aí, quando a gente tá tratando com outras pessoas, né? Com um filho, com um relacionamento, com qualquer pessoa, você tem que estar bem pra você conseguir oferecer o seu melhor. E aí, a partir do momento que eu falo assim, putz, sabe de quem que eu não tô cuidando? Da pessoa mais importante. Entendeu? Sabe pra quem que eu não tô olhando? Pra mim. Sabe quem que eu não tô atendendo? Então eu tenho que parar de botar essa responsabilidade de me atender para outra pessoa e passar a fazer isso. O meu relacionamento, seja o amoroso, o familiar, com o seu filho, ele complementa a pessoa que você é e não é o que você é, sabe? Gente, terrível, viu? Tratem-se que é É, muito Olha, importante. gente, eu tô comendo aqui porque eu sempre achei o máximo em podcast quando tem os aperitivos, mas a galera não é muito de comer, gente. O meu sonho era sempre sem comer, né? E é E como é que você fez para lidar com essa culpa, sabe? De estar imersa nesse mundo, porque e assim, lidar com atitudes, mas também o trabalho interno que você fez. eu tive que apelar pra psicologia, né? De me entender como ser humano, resgatar quem era a Aline de Souza, porque teve um momento que eu achei que eu era Aline mãe, né? Que eu e o Ângelo Manuel éramos a mesma pessoa, mas não. Então, assim, tive que aceitar, questão de aceitação, é normal, faz parte, tu vai se sentir assim até o Ângelo Manuel ter 50 anos, vai ter a culpa, né? Dos erros, do passado, do presente, do futuro. Você não fez, o que você queria ter feito. Então, assim, hoje eu encaro, mas de uma forma muito natural. Faz parte. Gente, a gente erra, a gente acerta também. Tá tudo certo. É, as palavras da moda agora é leveza, né? Mas é real, você precisa levar a vida um pouco mais leve, sabe? Já vira, né? Tu fica. Uou. Então, assim, até pra você não agredir ninguém na rua, uma pessoa inocente, um coitado, né? Você tem que ter essa consciência. Pô, eu tento fazer o meu melhor, mas nem sempre o melhor quer dizer perfeito. Não existe perfeição, é relativo demais. Então, é aceitar que acontece, né? E ver também que E os tá tudo nossos bem. filhos também erram e tá certo que é inato do ser humano, né? A gente Sim. fala muito da culpa nossa, né? Ai, mamãe, né? Lugar de fala próprio. Mas o filho também, ele vai errar quando for adulto, quando é criança também, né? Pelo aprendizado. E tá tudo certo também. Ninguém tem que se julgar por isso. É, tem a música do Legião, já Pais e Filhos fala, né? Uhum. É, que os nossos pais, eles são crianças como você, exatamente que você como vai ser quando você crescer. Exato. Olha, eu acho, entendeu? Que eu parei com 12 anos e a minha mentalidade ficou por lá em alguns Eu aspectos, também. sabe? Também. E eu sinto isso um pouco de me dissociar da Mahaira adulta, sabe? Dessa visão, Mahaira profissional, mãe, não sei o quê. Eu falo assim, gente, onde vocês estão enxergando tudo isso que eu não tô vendo, não, pelo amor de Deus? Verdade. Aquela pergunta, nossa, como você dá conta de tudo? Eu Não sei. tá equivocada, não dou. E é bem isso também, mas eu tenho essa dificuldade de desassociar a Aline criança também da Aline de 37 anos agora, gente, com carinha de 27, sorry. Porque assim, eu aprendo ainda da mesma forma como era criança, de forma lúdica. Você tem que ter aquela historinha engraçada para absorver, tanto que eu gosto muito de videoaula, porque é o momento que o professor tá ali fazendo palhaçada, né? Por exemplo, eu aprendi, gente, é uma vergonha, mas eu vou falar, tá? Eu aprendi a fazer contas de juros simples através de uma didática de um professor que ele é totalmente lúdico, entendeu? Que ele fala, Jesus Cristo abençoa esse templo sobre 100 fiéis, né? Que é a fórmula dos juros, né? J.T, né? Que é a taxa de templo, né? Então, assim, foi o jeito que eu falei, cara, eu entendi agora. Funcionou Então, é Jesus Cristo abençoa esse templo sobre 100 fiéis que você divide por 100. Então, olha só que coisa infantil. Mas por quê? Porque isso vem lá da minha infância, que era a forma que eu entendia, né? A professora Beth me explicando. Então, tem essa coisa assim, poxa, eu me vejo muito ainda lá no passado e encontro respostas lá também, de como que eu vou agir agora, aos 37 anos, em determinada situação.
É com a Aline do passado, ela me traz isso, você acredita? Acredito. Não tem competição. E aí no retorno, né, no seu retorno para o trabalho, você teve rede de apoio, né? O seu Sim. ex-companheiro, sua mãe. Como é que foi? Como é que vocês se adaptaram aí nesse rolê? Olha, foi gostoso porque meus pais, eles já foram avós com mais de 60 anos. É, mamãe tinha 59 para 60, né? E papai com 60 e pouquinho. E o pai do Ângelo Manuel, quando se tornou pai dele, tinha 51 anos. Então, assim, já tava todo mundo naquela fase, tipo assim, pô, a gente quer curtir uma criança, né? Já não tinha criança na família há muitos anos, né? Todo mundo adulto. Então foi legal, porque meus pais também, assim, ficaram, né, extasiados com um bebê e um menino, porque somos em três mulheres, né? Então teve o primeiro netinho, o menininho, então foi muito legal, né? Porque primeiro que muita mudança geracional e de situações, né? Que eu e minhas irmãs, a gente é da época das fraldas de pano, né? Ainda mais nova teve o boi de ter fralda descartável, né? Pampers, mas era caríssimo em 92, né? Mas ela ainda teve esse boi, mamãe e papai com muito custo compravam, mas eu e minha irmã mais velha era fralda de pano, lavada na mão. Quando ia ao médico, a pediatra, era a famosa fralda plástica. Você pegou essa época? Não, Era uma eu fralda sou de assim. 93. Ah, então você é da época da minha irmã, já estava um pouquinho mais fácil dos pais comprarem um pacote de fralda, né? Na minha época, não, que eu sou de 87, estava ainda mais restrito, né? Minha irmã de 83. Então, a fralda plástica, ela consistia em o quê? Revestimento plástico externo, mas o forro era o mesmo da fralda que De você lavava. pano. É, mas era mais bonito você tirar ali a fralda da criança, ah, para o pediatra, com aquele revestimento plástico, que você tirava os dois botõezinhos, né, laterais, dois de cada lado, quatro botões no total. Era mais bonito, era tipo assim, como se você fosse hoje, em vez de galinha pintadinha, você levasse sua filha com Pampers. Você fala, nossa, Pampers. O mesmo status era sob o a fralda plástica. Então, voltando lá a como foi para a rede de apoio, foi essa novidade da modernidade, né? De, pô, aquela facilidade, é mais fácil, não precisa mais lavar, né? Fralda dele, já pegou, descartou, jogou. E das gerações terem mudado também as formas, né? Porque antigamente era 2 meses para um bebê abrir os olhos. Hoje em dia ele já, com 3, já tá até com o pescoço duro. Então, assim, essa evolução do ser humano, assim, isso eu percebi que deixou eles muito encantados, né? Daquela criança, assim, tão viva, tão esperta, Eu né? acho que tem mais uma coisa também que entra aí na conta dos avós, que eles não têm a responsabilidade de ser Ah, pais. é Então verdade. eles podem fazer tudo que eles estão afim, sem julgamento. Eu sou avó, eu sou Isso, avó, eu vou fazer, os outros que lute, entendeu? Pra consertar as cagadas que eu tô fazendo aqui. muito, inclusive daquelas comidinhas, né? Antes da criança completar 6 meses. Não, mas eu dava para vocês feijão amassado. Não, dá chá de camomila. E a gente ouve o quê, né? Da medicina atual. Olha, não precisa. Aleitamento materno exclusivo, já tem água no seu próprio leite, não precisa. Só que aí vem os mais antigos, não, toma chuquinha com água. Dá pra ele. Dá um chazinho de coisa pra cólica, de camomila. Então tem esse confronto de gerações também, Sim. porque a gente quer absorver o que o pediatra das crianças fala, mas os pais já querem vir com aquela coisa mais do, né? Não, mas olha, com você eu criei você assim. Ah, mas tem um negócio também, né? Que, porque assim, quando eles foram pais, as tecnologias, né? Não é só a medicina, mas as Sim. tecnologias eram diferentes. Então, assim, e eu falo porque eu senti uma diferença gigantesca entre o Miri e o Ézio.
a Liz. E são 10 anos de diferença, né? Sim. A Liz tem 1 ano e 6, o Ezio tem 12, vai fazer 13, tem aí 11 anos e pouquinho de diferença. Bastante, né? Mais, Então, assim, tem muita coisa já diferente. né? Na época do Miri e do Ezio, não existia conversa fralda ecológica. Não existia. Que sabe o que é a fralda ecológica? Voltar pros panos. Isso, voltar lá pra minha Quer voltar lá pros panos. parte. Porque, viu, existe sim um benefício em se usar a fralda de pano. Obviamente, a fralda descartável ela é mais prática e tudo mais, tem tudo isso. Mas existe um benefício em se usar a fralda de pano. E eu acho que hoje a maternidade em si, né, o processo de criar um filho é muito do você fazer o melhor que você pode. Não adianta você querer fazer o lindo, perfeito, maravilhoso que você não vai conseguir. Tem tanta regrinha pra você seguir, tanta coisinha, que você fica doida só tentando acompanhar. Dá preguiça, né? Aí tem os tal dos saltos de desenvolvimento, Isso. aí tem os saltos de crescimento, aí tem o processo de desfraude para aquelas mães que optaram por dar chupeta, tem o processo de tirar a chupeta. E é Aí, tudo gentil, desfralda gentil, tirar a chupeta gentil, é tudo gentil. não, eu acho isso muito importante, Sim, muito mas importante. isso não passava. Sim, era muito. Agora não tem mais, acabou. O problema é seu, você não tá. Sim. Sabe? Você consegue mudar a sua vida de uma hora para outra? Qualquer mudança radical que a gente faz na nossa vida, qual que é a taxa de permanência dessa mudança? Você precisa ter uma determinação muito grande para essa mudança acontecer. Você imagina impor isso a uma criança ali, um bebezinho criança ainda, né? Porque com até 2 anos eles têm a nomenclatura de bebê, depois já é primeira infância, criança, não sei o quê. Mas é tudo uns bebezinhos, entendeu? É, o meu também. Eu creio que até. Eu falo que ele vai viver 150 anos, né? Eu faço essa E meta. vai continuar sendo bebezinho. E eu falo, vai ser meu bebê. Nós vamos ser 2 velhinhos, você vai ser meu bebê. Não interessa, não importa, é meu bebê. E esse meu bebê não é tipo, vou fazer tudo por você, né? É de Não cuidado, é é um isso. olhar mais carinhoso, né? Conexão, né? Mãe e Sim, filho, que é aquele momento assim, que não importa ali a idade, é estar conectado, é gostar de estar junto, né? O Ângelo Manuel, ele é muito carinhoso e eu acho um barato que quando eu levo na escola, ele fica me beijando lá na frente da escola e eu beijo ele de volta, a gente fica naquela troca, tudo. E às vezes alguns pais, mães me falam, ai, aproveita, porque depois de uma certa idade eles têm vergonha de fazer isso com a gente. Eu falo, ai, gente, não fala isso. Não fala isso, porque é difícil, né? Porque a gente também já teve nesse momento. sim, eu acho que assim, eu tô vendo isso com o Miro agora. Dentro de casa, ele vem, ele me abraça, ele me Na beija, não escola, sei o quê. Aí ele vai lá com os amigos dele, ele quer ser engraçadão. O cara que. então, Então, assim, ó, tudo bem, é uma coisa, é uma construção social dele. E eu não faço parte dessa construção social, sim, sabe? Ele tem a círculo social que não. A minha mãe não cabe nesse círculo social, sim. e, né? Todo mundo, né, depois de uma certa idade, começa a querer ter seus próprios círculos sociais, que não seja só o seu âmbito familiar. E é normal. E é normal, e tá Até tudo questão de bem. vergonha, né, Maia? Porque, assim, eu me recordo que eu também tinha vergonha quando eu cheguei nessa fase. Por exemplo, meu pai tinha Fusca nos anos 80 e 90. Então, ele ia levar eu, minha irmã e minha prima na escola de Fusca, né? Fusca branco e tal. E como ele fazia alguns trabalhos filantrópicos, ele fazia doação de cadeira de roda. Então, era um monte de cadeira de roda dentro do Fusca, o banco da frente para 3 garotas, né? E a gente, naquele ímpeto da vergonha, adolescente, falou assim: não para na frente da escola. Para lá na Na esquina, sabe? E de maldade, minha irmã e minha prima mais velhas, elas me deixavam por último. Elas saíam correndo pra quê? Pra eu ter que fechar a porta. Porque era vergonhoso para, né, quem ficasse por último ter aquele trabalho de, olha só que loucura, de fechar a porta Aí os outros iam ver por causa do barulho de fechar a isso, porta. nossa, tá fechando a porta do Fusca, achei cadeira de Ninguém roda. liga. Entende? E ninguém liga. E na verdade, quando a gente entra na fase adulta, você sente a saudade de ter um Fusca para te buscar, às vezes, em um determinado lugar, não é? Você fala, porra, não interessa o carro que vai vir, eu quero ir de carro. Então a gente perde, aí a gente volta ao quê? A primeira infância, onde não há vergonha, onde não há julgamento, né? Você não tem essa percepção de que, ai, é feio, para mim é vergonhoso estar num carro, né, antigo. Não.
né? A criança não tem isso, ela é pura em sua essência. Ela fica feliz de ter um carro para passear, né? Não, isso, eu acho legal porque hoje o Manuel, pelo menos até agora, ele não teve essa coisa de, ai, mãe, eu tenho vergonha de. Não, ele adora, ele fala, mãe, eu adoro casa de pobre, mãe, eu acho que legal, né, filha? Alegria. E ele fala, é. Então, assim, ele ainda não chegou, talvez chegue essa fase da vergonha, né, da sociedade, assim, ai, dos meus amigos, ai, que meus amigos vão achar, né? Mas é legal como a gente volta depois, né? E a gente fala, pô, só queria um Fusca cheio de cadeira de roda só pra eu poder ir embora pra casa. Ó, a gente tá chegando no final, já tá dando o nosso tempo, né? Nós falamos muito, né? É, muito. Mas que dicas você daria, né, para as pessoas que estão passando por esse processo de vou voltar para o mercado de trabalho após a minha maternidade ou a minha paternidade? Sim, é legal, né? Maternidade e paternidade, isso mesmo. Que você, né, volte no melhor momento, o momento em que você sinta-se confortável. Respeite seu tempo, Mentalmente, né? isso, gente, não vai pelo que os outros falam, família, parentes, amigos, não. Vai no teu momento, né? Faça a autorreflexão. Eu tô preparado, sabe? Porque, na verdade, a dificuldade maior é para o adulto mesmo de voltar, porque a criança, ela se adapta muito fácil, né? Então, assim, escolha uma boa rede de apoio, boas escolas, boas creches e não fique preso ao tempo, porque eu vou usar uma frase agora para concluir, Mai, que me ajudou muito do grande cantor mineiro chamado Beto Guedes. A música Amor de Índio, onde ele tem um trecho que diz: abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Então não acho que é tempo perdido se você decidir ficar com seu filho 4 anos como eu fiquei. Porque eu fiquei ali produzindo o meu mel. Então valeu todo o tempo que eu não voei. Porque quando eu parti para o voo, eu já estava mais preparada, consciente. Então é isso. Não fale, ai, nossa, eu tô há 10 anos fora. Não interessa. Esses 10 anos é o tempo relativo no tempo e no espaço. Você ainda tem potencial, você pode muito mais, pode ter uma nova carreira, como eu que estou migrando mais para um sonho do passado, que é o humor, que é a comunicação, né? O audiovisual que me encanta. Então nunca é tarde, você volta ali, sabe, revigorado. Essa é a minha dica, gente. Não se preocupem com o tempo. Bom, bom, gente, estamos chegando aqui no final de mais um episódio do Papo de Mai. Muito obrigada a você que acompanhou esse episódio até aqui, né, pelo YouTube ou pelo Spotify. Muito obrigada, Aline, pela sua participação, por ter vindo, né? Queria agradecer também a Color Brand, que é uma empresa que apoia esse projeto desde o seu início. Faço muito legal fazer podcast. Venham, gente, por favor, conheçam. É muito da hora. Vale super a pena. Tem uma estrutura bem legal. E também é um ambiente de muita troca de experiência, de motivar você a ser melhor, a crescer. É bem legal. Conheçam, tá bom? Retorno agora dia 25 de dezembro, no Natal, de presente de Natal pra vocês! Né? Mas é isso. Muito obrigada e até mês que vem.